Então, pessoal, vamos aqui resolver um exercício do capítulo 9 do livro de eletromagnetismo do Reich. Escolhi esse exercício 15, em que ele pede para a gente encontrar as expressões para B, D, E e esse fator beta que está associado ao H, que é o meu campo magnético. Beleza? Eu escolhi esse exercício porque a gente vai exercitar bem as equações de Maxwell, que é o propósito aqui desse trabalho, certo? Então vamos lá. O primeiro parâmetro que a gente vai buscar, vai encontrar aqui, é a intensidade de campo magnético. A gente sabe que a intensidade de campo magnético está relacionada ao campo magnético. Então, ela está relacionada dessa maneira. Intensidade de campo magnético B é igual a μ vezes H. Ele já me dá o valor de μ aqui. Então, a partir do valor do meu campo magnético, eu consigo encontrar a minha densidade de campo magnético facilmente. Então, vamos lá? Então, logo, minha intensidade de campo magnético vai ser 3 vezes 10 a menos 7 vezes meu campo magnético. Nessa circunstância, é 2 cosseno de 10 elevado a décima t menos beta x na direção a z. Perfeito? Aqui a gente vai pegar o 3 e multiplicar com 2. Então, a gente vai ficar com 6 vezes 10 a menos 5 vezes cosseno de 10 elevado a décima t menos beta x na direção a z. Pronto. Determinamos o primeiro parâmetro que o exercício pede, que é o parâmetro da densidade de campo magnético. Agora, vamos prosseguir para determinar a intensidade de campo elétrico. E a intensidade de campo elétrico é representada pela letra D aqui. Esqueci de pôr, mas todos aqui a gente está tratando de vetores, né? Então, como é que a gente vai tratar essa intensidade de campo magnético? A gente vai utilizar uma das equações de Maxwell, que diz que o rotacional do campo magnético é igual à derivada com relação a t do campo elétrico. Perfeito? Então, a partir dessa equação, a gente vai determinar esse valor de D. A princípio, aqui, o que a gente tem que fazer é isolar o valor de D. Como é que a gente faz isso? A gente integra de ambos os lados da equação para me isolar D desse lado aqui. Então, a gente fica com D vai ser igual à integral do rotacional do meu campo magnético. Perfeito? Com relação a T, dt. Dessa forma, a gente precisa calcular esse rotacional do campo magnético. Vamos calcular aqui? Então, esse rotacional do campo magnético, já que a gente já tem esse parâmetro do campo magnético, ele já nos dá. Vamos calcular ele, né? Então, vamos colocar a expressão aqui. Vamos abrir aqui a matriz para a gente poder calcular esse rotacional. Aqui as direções. Na primeira linha a gente coloca as direções, a x, a y, a z. Na segunda linha a gente vai colocar o operador nábula, né? Que são os derivadores aqui na situação, dρ dx, dρ dy, dρ dz. E, por fim, a nossa expressão do campo magnético. Essa expressão do campo magnético, a orientação dela está com relação ao eixo Z. Então, esse cara a gente vai colocar aqui com relação ao eixo Z. Então, essa expressão de 2 cosseno de 10 elevado a décima t menos beta x
está na direção de AZ, eu vou colocar aqui. As outras componentes eu vou deixar simplesmente 0. Agora, para eu poder fazer esse cálculo, a gente pode seguir de diversas formas. Eu vou seguir aqui duplicando as duas primeiras colunas e fazendo a multiplicação das diagonais, certo? Por uma regra de Cramer. Então, repetindo as duas primeiras colunas, a gente tem a y, d rho dy, 0. E agora, a gente vai vir multiplicando as diagonais. Então, o rotacional vai ficar sendo o quê? Vou primeiro multiplicar essas diagonais aqui. Então, aqui é a derivada de y dessa expressão. Só que essa expressão, ela não tem nenhum parâmetro em y, ela só tem um parâmetro em x. Então, esse valor aqui, ele vai ser 0. Tá? Aqui, de novo, fazendo a multiplicação, a derivada de 0 com relação a z vai ser 0. A derivada de x com relação de 0 com relação a x vai ser 0 também. Agora, para outra diagonal, a gente vai ter aqui também 0, derivada de 0 com relação a y. Aqui, 0, a derivada de 0 com relação a z. E aqui, a única expressão que não vai zerar, porque aqui eu tenho uma derivada com relação ao x dessa expressão, que está dependendo de x, a gente vai ter que fazer essa derivada aqui desse cara. Como é que a gente vai fazer essa derivada? Ela vai ficar da seguinte forma. Eu vou repetir esse parâmetro constante 2 e vou derivar esse cosseno. Vou derivar o primeiro, o que tem lá dentro. Então, a gente vai ter menos beta, né? Menos beta, que é o parâmetro que está acompanhado do x, a derivada do de dentro, vezes a derivada de cosseno, que nesse caso vai ser menos seno, não é isso? Então, a gente vai ficar aqui com menos seno de 10 a décima t menos beta-x. Perfeito? Então, o resultado final vai ficar da seguinte forma, que esse rotacional vai ser menos com menos. Deixa eu só verificar aqui. Tá, aqui eu esqueci de um sinal. Na hora que eu estou fazendo a regra de Cramer, eu somo esses valores, mas esse valor, a princípio, aqui, ele tem um negativo aqui na frente, né? Então, na hora que eu fizer o jogo de sinal aqui, menos com menos é mais, com esse menos vai continuar sendo menos. Então, eu fico com menos 2 beta seno de 10 elevado a décima t menos beta-x. Isso está em que direção? A y. Aqui pela nossa multiplicação. A gente multiplicou esse cara. A orientação é essa aqui da multiplicação, a y. Esse termo aqui, ele inicia negativo, seguindo esse método, né? A gente primeiro faz as diagonais principais, as multiplicações delas, e acompanhando um valor positivo, eu somo esses valores, e essas outras diagonais secundárias, eu acompanho elas do negativo, para me poder chegar aqui nessa expressão do rotacional. Com essa expressão do rotacional, só retornando aqui em cima, a gente encontrou o rotacional. Agora a gente tem que aplicar a essa integral, para a gente poder encontrar essa densidade de campo elétrico, beleza? Então, a gente ficou com o seguinte, a gente viu que a densidade de campo elétrico é igual à integral do rotacional do campo magnético com relação a t, beleza? Então, aqui eu fico com a integral, substituindo já, fica menos 2 beta
seno de 10 elevado à décima t menos beta-x a y dt. Perfeito? Com isso, o que a gente vai ter que fazer? Derivar. Aqui eu estou derivando ou integrando com relação a t, então a gente vai pegar tudo que for constante, tirar da integral e integrar apenas aquilo que está com relação a t. Então esse parâmetro menos 2 beta, ele sai da integral, porque ele não depende de t. E aí eu faço apenas a integral desse cara aqui de dentro. Então, como é que fica? A integral de seno vai ser cosseno. Então fica cosseno de 10 elevado à décima t menos beta t a y. E aí eu tenho que pegar esse termo aqui de dentro, né, a integral, e tenho que passar ele dividindo aqui. Então eu vou ficar com esse cara que está acompanhando o t, 10 elevado à décima, dividindo. Beleza? Então aqui a gente encontrou a expressão para a densidade de fluxo elétrico. Então a gente já encontrou os parâmetros B e D da nossa equação, da nossa questão. Agora vamos calcular o valor de E, que é o campo elétrico, né? Como é que a gente calcula ele? A gente calcula pela relação com a densidade de campo elétrico. A gente tem que a densidade de campo elétrico ela é igual a epsilon vezes E, sendo esse E o campo elétrico. Beleza? Então, como a gente já tem o valor da densidade de campo elétrico, é fácil achar aqui o campo elétrico. Então, o campo elétrico nessa situação vai ficar sendo a densidade de campo elétrico sobre esse E. Esse parâmetro E, ele me passa aqui no início do exercício, dizendo que é 1,2 vezes 10 a menos 10, beleza? Então, vou escrever aqui o meu parâmetro D, que é menos 2 beta sobre 10 elevado à décima, cosseno de 10 elevado à décima, t menos beta-x. Feito. Isso aqui ainda está dividido por quanto mesmo? 1,2 vezes 10 a menos 10. Beleza? 1,2 vezes 10 a menos 10. Esse cara aqui, ó, esse 10 a décima, ele vai cancelar com esse 10 a menos 10. Porque isso aqui é como se fosse 1 sobre 10 a décima, né? Então, eles estão se cancelando. E aí eu vou pegar e vou dividir esse 2 por 1,2. O valor fica sendo, então, menos 1,66 cosseno de 10 elevado à décima t menos beta-x. A direção desse cara é a mesma direção da densidade de campo elétrico, a direção AY. Perfeito? Então, conseguimos determinar aqui os parâmetros de campo elétrico, densidade de campo elétrico e o primeiro parâmetro que ele pede, a densidade de campo magnético. Só que ele ainda me pede esse parâmetro beta que está associado ao campo magnético. O que eu posso fazer aqui é, como eu já encontrei uma das expressões que relaciona esse parâmetro beta, que é essa daqui, ó, do campo magnético, que é essa expressão aqui, eu posso tentar utilizar de mais uma lei de Maxwell para me tentar achar uma nova relação que relacione o campo magnético B com esse parâmetro beta. E aí, eu encontrando essa relação, eu vou poder igualar
as duas equações e encontrar o parâmetro beta. Como é que a gente vai fazer isso? Da seguinte forma. Vou adicionar uma nova folha aqui. Vamos prosseguir. A gente vai utilizar da seguinte equação de Maxwell, que o rotacional do campo elétrico ele vai ser igual ao negativo da derivada do campo magnético com relação ao tempo. Perfeito? E aqui eu vou isolar esse parâmetro do campo da densidade do campo magnético e vou tentar, a partir desse rotacional do campo elétrico, determinar uma nova expressão para B e aí relacionar com aquela expressão lá em cima de B e encontrar esse parâmetro beta. Perfeito? Então, como é que a gente vai fazer isso? Isolando esse cara aqui, como é que fica? Eu vou, novamente, integrar de ambos os lados da equação e aí eu fico com beta vai ser igual a menos a integral do rotacional de E. Beleza? Então, agora, o que eu preciso fazer é isso aqui com relação ao tempo, né? O que eu preciso fazer é encontrar essa relação do rotacional do campo elétrico e depois fazer sua integral, encontrar a nova expressão para B, beleza? Vamos calcular primeiramente o rotacional do campo elétrico. O rotacional do campo elétrico. Novamente, seguindo aquele métodozinho da nossa matriz. A primeira linha vem sendo as componentes AX, AY, AZ. A segunda são as componentes derivadas do nosso lambda, né, do nosso operador, que é dρ dx, dρ dy, dρ dz. Perfeito. E por fim, o nosso campo elétrico. Nosso campo elétrico foi o último parâmetro que a gente calculou aqui, ó, e ele ficou da seguinte forma. Ele ficou como sendo essa expressão aqui, né? Menos 1,66 cosseno de 10 elevado à décima t menos beta x na direção AY. Perfeito? Então, a gente vai utilizar essa expressão para substituir ela aqui. Então, pessoal, retornando aqui na expressão do campo elétrico, eu esqueci de um parâmetro que eu acabei ocultando ele aqui, que esse parâmetro beta que ele está multiplicando esse cosseno, tá? Então, aqui eu vou ter um beta, e na minha expressão final eu vou ter um beta aqui ó, também, tá? Então, vamos seguir aqui com o nosso cálculo do rotacional do campo elétrico. Então, aqui a gente vai ter um beta, perfeito? Perdão aí pelo erro. E vamos seguir. Da mesma forma, repetir as duas primeiras colunas e fazer aquelas multiplicações das diagonais e somar os resultados, né? dρ dx, e aqui vai ser 0, e aqui AY, dρ dy, dρ dy, e aqui fica sendo menos 1,66 cosseno de 10 elevado à décima t menos beta x. Perfeito? Então, como é que fica? Aqui, novamente, a gente só vai ficar com uma componente. A maioria delas vão se anular, eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó. AX, dy, a integral de zero com relação a dy, é zero. A integral de zero com relação a dx também é zero. A única componente que vai contar é essa componente aqui, ó, que é a derivada com relação a x dessa expressão que depende de x, e ela está orientada com relação a zero. As outras componentes também, ó, essa diagonal aqui, que é 0 vezes derivada
com relação a y vai dar zero. Essa expressão aqui, multiplicado pela derivada com relação a z, também vai dar zero. Isso aqui é com relação a z. Por quê? Porque o parâmetro nessa equação aqui, ela não depende de z. Então, a derivada vai acabar sendo zero. E o último parâmetro também vai ser essa diagonal aqui, ó, que vai ser 0 vezes dx. Então, que vai ser zero, né? Então, o nosso rotacional aqui do campo elétrico, ficou bem feio aqui o desenho, mas é porque eu não tive uma boa distribuição aqui da nossa matriz, né? Mas, como eu falei, a única componente que vai ficar sendo diferente de zero é essa componente aqui, que é a derivada com relação a x do que? De menos 1,66 vezes cosseno de 10 elevado à décima t menos beta-x. Beleza? Essa derivada. E ela está orientada com relação a z. Aqui, novamente, eu esquecendo o beta, né? Deixa eu incluir o beta aqui. Vamos fazer, então, essa derivada. Então, nosso rotacional aqui fica da seguinte forma. Fica menos 1,66 beta, que é a parte constante. A derivada de cosseno vai ser menos seno. Então, a gente fica com menos seno de 10 elevado à décima t menos beta-x. Beleza? E o parâmetro aqui de dentro, com relação a x, é apenas esse menos beta-x, né? Então, a gente fica aqui derivando de dentro menos beta com relação a z. Eu tenho esse menos do seno com esse menos do beta, vai ficar mais, mas a expressão como um todo vai ficar negativa porque eu tenho esse menos aqui na frente. Então, minha expressão como um todo fica sendo menos 1,66 beta seno. Aí agora eu vou juntar esse beta com esse beta, aqui fica beta quadrado, né? Seno de 10 elevado à décima t menos beta-x com relação a z. Perfeito? Agora que a gente tem a expressão do rotacional do campo elétrico, a gente vai aplicar a nossa integral aqui para a gente achar a expressão de B. Então, logo B é a integral desse rotacional, né? É menos a integral desse rotacional com relação a t. Então, a gente fica com menos 1,66 beta quadrado seno de 10 elevado à décima t menos beta-x a z dt. Beleza? Então, como é que fica aqui? Beta vai ficar, vou tirar as constantes para fora, né? E a integral de seno vai ser menos cosseno. Então, a gente fica com esse menos de fora da integral, 1,66 beta quadrado, menos cosseno de 10 elevado à décima, t menos beta-x, a z. Beleza? Então, a gente vai ficar, tem um negativo aqui da expressão com esse negativo do cosseno, vai acabar ficando com a expressão positiva. E 1,66 beta quadrado cosseno de 10 elevado à décima t menos beta-x na direção a z. Pronto. Novamente, a gente encontrou uma nova expressão que relaciona B, que é a nossa densidade de campo magnético, com o nosso parâmetro beta, esse parâmetro beta aqui. Então, o que eu vou fazer agora é igualar a expressão que eu encontrei lá no início, que é essa expressão aqui da primeira linha, que ele relaciona o parâmetro da minha densidade de campo magnético com essa relação aqui. Então, eu vou copiar isso daqui, essa expressão, que é a expressão da nossa densidade de campo magnético, eu vou trazer ela aqui para baixo. Então, ó,
Isso daqui era a relação que a gente tinha achado. Era a relação de beta. O que eu vou fazer agora é igualar essas duas expressões. Então fica o seguinte. Eu vou pegar e vou igualar aqui, ó, com essa primeira equação. 1,66 beta quadrado cosseno de 10 elevado a décima t menos beta x. A orientação aqui é a z. Então, ó, tem um AZ de um lado, AZ do outro. Tem os cossenos são iguais, né? 10 elevado a décima t menos beta x, e aqui também a mesma coisa. Então, eu posso cancelar. E a única expressão que fica é a seguinte. 6 vezes 10 a menos 5 fica sendo igual a 1,66 vezes beta quadrado. Logo, meu beta vai ser o quê? Vai ser a raiz do quê? De 6 vezes 10 a menos 5 sobre 1,66. Isso aqui dá aproximadamente 601. E assim a gente finaliza o nosso exercício aqui. O exercício 15 do capítulo 9 do Height. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.